Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Beautiful. Muito bonito. I told you this morning that I'm a mother and a grandmother. We have 4 children and 8 grandchildren with number 9 on the way. Eu disse para vocês que eu sou uma mãe de 4 filhos e vó de 4 netas, vó de 8 netos, 9 na verdade, porque o 9º está a caminho. And I want to start by sharing with you a very simple but very powerful prayer that my husband used to pray with our youngest son, Patrick. E eu quero começar a partilhar com vocês uma oração muito poderosa, muito simples, que meu esposo fazia com o nosso filho Patrick. Our first 3 children did very well in school. We never had to help them. Os nossos 3 primeiros filhos foram muito bem na escola, nunca tivemos que ajudá-los. But when Patrick started school, he was having a great difficulty. Mas quando o Patrick começou a frequentar a escola, ele teve grande dificuldade. Without going into the details, it was clear he was going to need help in school. Sem entrar em detalhes, ficou claro que ele precisaria de muita ajuda para caminhar na escola. And so my husband said, "Don't worry about it. I will help him." Então meu marido disse, não se preocupe, eu vou ajudá-lo. It was right at the time that my mother was dying of cancer, and so I was very occupied with caring for Exatamente her. no mesmo tempo em que minha mãe estava à beira da morte com câncer, eu estava muito envolvida ajudando. But when my husband would sit down with Patrick to do homework, fireworks. Quando meu esposo se sentava com o Patrick para ajudar no dever de casa, explodia. Os dois começavam uma discussão. Patrick would say to his father, O Patrick dizia para o pai: "I don't need your help. pai, eu não preciso da sua ajuda. You didn't help the other ones. Você não ajudou os meus irmãos? I can do it on my own. Eu posso tudo, eu consigo sozinho. Leave me alone." Pai, me deixa sozinho. And then my husband remembered a prayer that he heard about at a conference. E depois então meu esposo lembrou de uma oração que ele ouviu em um congresso. It was a bishop who was baptized in the Spirit, and he said, Era de um bispo que era batizado no Espírito Santo e ele dizia: "Every time you want a change, todas as vezes que você quer mudança em alguma coisa, call on the Holy Spirit." invoque o Espírito Santo. At the Mass, when the priest celebrates at the altar, Na missa, quando o padre está celebrando no altar, at a certain point, he holds his hands like this over the bread and wine, em determinado momento, ele impõe suas mãos dessa forma sobre o pão e o vinho and he calls down the Holy Spirit. e invoca o Espírito Santo. You know the place? Vocês sabem qual é o And when he momento. says the words of consecration, the bread and wine are changed. E quando ele proclama as palavras de consagração, o pão e o vinho se transformam. And so this bishop said, every time you want to change, you say, "Come, Holy Spirit." Então esse bispo diz, todas as vezes que vocês quiserem uma mudança em alguma coisa, chamem, vem Espírito Santo. So Al said to our son Patrick, "We're going to call on the Holy Spirit." Então meu esposo disse para o nosso filho Patrick, nós vamos invocar o Espírito Santo. Repeat after me. E repitam comigo. He said to Ele Patrick, disse para Patrick, dizia: "Come, Holy Spirit. vem Espírito Santo, Ven Espíritu Santo. vem Espírito Santo, Ven Espíritu Santo." vem Espírito Santo. 3 times. 3 vezes. When they would call upon the Holy Spirit, Quando eles invocavam o Espírito Santo, everything went well. tudo ia bem. Everything was peaceful. Tudo no momento de estudos tinha paz. When they forgot to call on the Holy Spirit, Mas quando começavam e esqueciam de invocar o Espírito Santo, explosão outra vez, de fighting, confusão. arguing, Briga, tension. discussão, tensão. And this was a big lesson for both my husband, my son, and our whole E essa foi family. uma grande lição para o meu esposo, para mim, meu filho, a família toda. And in this teaching, I'm going to share with you about the Holy Father, Pope Francis. E nesse ensino eu vou partilhar com vocês sobre o nosso Santo Padre, Papa Francisco. When we met with him in Olympic Stadium on June 1st of last year, 2014, Quando ano passado, 1º de junho de 2014, encontramos com ele no Estádio Olímpico de Roma. he gave us a mandate
and a mission. Ele nos deu um mandato e uma missão. And I want you to receive this mandated mission E eu quero que vocês recebam agora esse mandato e essa missão, as if you were there with us in Olympic Stadium. como se vocês estivessem conosco lá no Estádio Olímpico. Are you ready to go to Olympic Stadium right now? Prontos para irem para o Estádio Olímpico de Roma agora? Let's call on the Holy Spirit 3 times. Vamos Repeat invocar o after me. Espírito Santo 3 vezes, repitam comigo. Ven Espíritu Santo. Vem Espírito Santo. Ven Espíritu Santo. Vem Espírito Santo. Ven Espíritu Santo. Vem Espírito Santo. Amen. Amém. Well, you can imagine how thrilled I was to be invited to take part in this great gathering. Imagina o quanto eu fiquei animada, fui convidada para participar desse grande encontro. I thank my brother Gilberto Eu agradeço for ao meu irmão Gilberto obtaining this invitation for me. por ter feito esse convite para mim. My husband and my daughter accompanied me. Meu esposo e minha filha me acompanharam. I was a speaker on the day that the Holy Father came. E eu fui uma das palestrantes no dia em que o Santo Padre foi. My part was in the morning and he came in the afternoon. Minha parte foi de manhã e ele foi à tarde falar para nós. There were 52,000 people in Olympic Stadium. Haviam 52 mil pessoas no Estádio Olímpico de Roma. And the people on the stage looked like this. E as pessoas no palco, né, era tão grande que ficavam desse tamanho, assim, bem pequenas. And in reality, that's all we were. Exatamente, nós somos assim, bem pequenos. Just little bitty people. Como pessoas pequenininhas. Everyone was so excited when he finally arrived. Todo mundo ficou tão animado quando ele chegou finalmente. As he entered in his automobile, E quando ele foi entrando no seu carro, no seu automóvel, he insisted that he walk among us. ele disse, não, eu vou a pé. Ele desceu do carro e foi a pé até o povo. And Gilberto was right by his side. E Gilberto estava do lado dele. This was the beginning of a great sign the Holy Father gave us. Esse foi o começo de um grande sinal que o Santo Padre nos deu. That he really is one of us. Porque ele era ali como um de nós, exatamente. The people were singing, Hosanna, Hosanna. E as pessoas cantavam, Hosana, Hosana. When he got up onto the stage, E quando ele subiu ao palco, it was very difficult to quiet the people from all their applause. foi muito And difícil acalmar as pessoas porque elas aplaudiam e aplaudiam. there were signs. On one side they were yellow and on the other side they were white. Haviam placas, né, que todo o povo recebeu, de um lado amarelo, de outro lado brancas And the placas. people were flipping them like this. E as pessoas mudavam, né, giravam essas placas So dessa that it was a maneira. beautiful welcome for Papa Francesco. Então foi um acolhimento fantástico para o Papa Francisco. And then the musicians found out his favorite charismatic song. E aí os músicos descobriram sua música, né, que vem da renovação favorita. I don't know if you know it, but it's easy to learn, and I Não want sei us se to sing vocês it now. sabem, mas é muito fácil. Eu quero que vocês agora cantem. Fiquem Stand de up pé, so no one falls asleep. levantem e vamos agora Listen. cantar. Muito fácil. We're singing this right now for the Holy Father. Nós vamos cantar isso agora para o Santo Padre. Spiritually, we're with him in Olympic Stadium. Porque espiritualmente estamos todos agora lá no Estádio Olímpico de Roma. Vive Jesus el Señor. Vive Jesus o Senhor. Spanish. We're going to Vamos sing lá? it in Portuguese or Vamos cantar em Spanish. português ou espanhol? Português. Em português. Vive Jesus, o Senhor. Let's lift our hands up. Long live Elevem as Jesus. mãos. Vive Jesus, o Senhor. Mais uma vez. Vive Jesus, o Senhor. Vive Jesus, o Senhor. Ele vive. Ele vive.
Muito bonito. The Holy, you may be seated. Podem The sentar. Holy Father O Santo Padre sang the song with us. cantou essa canção conosco. With his hands like this in a charismatic gesture of prayer. E as mãos exatamente assim, como num gesto carismático de oração. And do you know how we felt? E sabem como ele se sentiu? I think we felt the same way the Mexican people did Eu acho que nós nos sentimos da mesma maneira que os mexicanos se sentiram when the image of Our Lady of Guadalupe was on the cloak, the tilma of Juan Diego. da mesma forma que os mexicanos sentiram quando o tilma, o manto de Guadalupe, estava no índio Juan Diego. Way back when those Mexicans saw the image of Our Lady of Guadalupe Quando aqueles mexicanos viram a imagem naquele manto, a imagem de Guadalupe, with her dark skin looking just like them, com a sua pele mais escura, assim parecendo exatamente como eles, os mexicanos. the Mexicans said, Os mexicanos "She's disseram: one of us. ela é uma de nós. She's one of us. Ela é uma de nós. This dark virgin, she's one of us." Essa virgem de pele escura, ela é como nós. And this is how I felt seeing our Holy Father like this. E eu me senti também assim, como os mexicanos viram pela primeira vez a imagem, eu me senti assim. Vive Jesus, el O Señor. Papa Vive. dizendo: vive Jesus, o Senhor, cantando como um de nós. I was thinking, E eu he's pensava: one of us. ele é um de nós. Then there was an invocation of the Holy Spirit, and it Aí- was an old Pentecostal song. Então houve uma invocação do Espírito Santo, é uma canção pentecostal, de Pentecostes antiga. Spirit of the living God, Espírito, fall afresh on me. Espírito do Trino Deus, vem sobre Lead us. Go nós. ahead. Padre Frei Josué. Espírito do No Deus. vem sobre nós. Go ahead. Vamos lá. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. And the Holy Father did this. E o Santo Padre fez assim. Se ajoelhou para receber a oração dos carismáticos. Vem sobre nós. Força, Can you vamos cantar. imagine? Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Stay here, stay here. The Holy Father got on his knees O Santo Padre se ajoelhou to receive this coming of the Holy para Spirit. receber essa vinda do Espírito And Santo. there was a Pentecostal minister close to where I was sitting. E havia um ministro, um pastor pentecostal próximo de onde eu estava sentado, perto de mim. Can you imagine how he felt Imaginem, vocês podem imaginar como ele se sentiu to hear a song from his own tradition of Pentecostalism, ouvindo essa canção de uma tradição pentecostalista, not a Catholic song, não uma canção a católica, Pentecostal song, uma canção pentecostal. being sung over the Holy Father as he knelt down. E ouvindo essa canção à medida em que o Papa se ajoelhava. Then there was another Pentecostal song. Depois houve uma outra canção pentecostal. Sweep over my soul. Varra, ou seja, inunda toda a minha alma. Yes. Sweet Spirit, Doce Espírito, sweep over my soul. encha toda a minha alma, inunda o meu ser. And so, this moment of prayer with the Holy Father Então esse momento de oração com o Santo Padre was so precious. foi tão And precioso. even if he didn't even say one word to us, Mesmo que ele não tivesse dito nenhuma palavra para nós, he already preached a long sermon. já tinha com toda essa atitude pregado um grande sermão para nós, uma grande homilia. But he did speak to us. Mas ele mesmo assim falou para nós. He said, in Buenos Aires, Ele disse em Buenos Aires, when I would visit the charismatic renewal, quando eu estava visitando a renovação carismática, eu visitava a renovação. listen to this very carefully. Ouçam bem atentos a isso. The Holy Father said,
after the consecration at Mass Depois da consagração na missa and a time of adoration in tongues, e do tempo de adoração em línguas, adoration in tongues. Adoration in tongues. Imagine isso, o Papa falou, depois da consagração e da adoração que nós fizemos em línguas, imagina, adoração em línguas. The Pope talked about praying in O tongues. Papa falou sobre orar em línguas. This is almost incredible. Isso é simplesmente incrível. That on the lips of a Pope of the Roman Catholic Church, Que da boca de um Papa da Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, he would speak about adoration using the charismatic gift of tongues like it's normal. ele falando de adoração usando o dom carismático de línguas como se fosse algo natural, corriqueiro. The Pope said after the consecration and a time of adoration in tongues, we would sing this song, Vive Jesus el Señor. Ele disse depois então da consagração e da adoração usando o dom de línguas, nós cantávamos essa canção, Vive Jesus o Senhor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for me, para mim, this was an affirmation of this charismatic gift essa foi uma afirmação desse dom as carismático being normal for Catholics. como sendo algo normal para os católicos. Not something so specialized that only a few people can hope to receive it. Não algo tão específico que só pessoas muito santas podem receber. It made me think very much of something the Holy Father had said earlier in the year about praise. E isso também nos lembra de algo que o Papa disse anteriormente sobre o louvor. The January before he visited us, he preached a sermon on praising God. Ele nos falou, antes de nos visitar, pregou em um sermão falando sobre o louvor ao Senhor. And he reminded everybody how King David danced before the Ark of the Covenant. E ele nos lembrava de como o rei Davi dançou diante da Arca da Aliança. And how those looking at him criticized him for being so spontaneous. E aqueles que olhavam para ele o criticavam por ser tão espontâneo. And the Holy Father said, E o Santo Padre disse, this spontaneity of praise essa espontaneidade em louvar leads to fertility. leva a uma fertilidade. Praise, O louvor, adoration, adoração, spontaneous prayer, a oração espontânea, joy, alegria, helps us bear fruit. nos ajuda a dar frutos. He said in his homily Ele disse em sua homilia, in January, em janeiro, if we remain locked in a cold, formal prayer, se nós ficarmos trancados numa oração fria, we will be infertile. nós nos tornaremos pessoas não férteis, And inférteis. he asked, Então ele pediu, and I'm going to say he's asking us e today, vou dizer que ele está pedindo para nós hoje, how is your prayer of praise going? como está indo a sua oração de louvor? Listen to this question from the Pope. E essa pergunta vem do Papa. How is your praise going? Como é que está indo a sua oração de louvor? Are you praising God every day? Você tem louvado ao Senhor todos os dias? I'm saying to you, Eu estou dizendo para vocês, are you using the gift of tongues every day vocês usam o dom de línguas diariamente to praise God? para louvar ao Senhor? Are you speaking to Him spontaneously of your love and your adoration and your praise? Vocês têm falado com o Senhor espontaneamente do seu louvor, da sua oração e da sua oração em línguas? This is like an examination of conscience the Holy Father gave us. O Santo Padre nos deu um exame de consciência, na verdade. He said, Ele disse, when I first met the charismatic renewal, I didn't like it at all. quando eu conheci pela primeira vez a renovação carismática católica, eu não gostei nem um pouco dela. I thought it was a school for learning samba. Eu achei que era uma escola de samba, aprender a sambar. But the better I got to know it, the Holy Father said, Mas o Santo Padre disse, quando eu fui conhecendo mais profundamente, the more I realized what a gift it is. eu fui compreendendo ainda mais o que era esse dom. And then he said this, E aí ele disse o seguinte, when I first met you people in the charismatic renewal, quando eu encontrei vocês
pela primeira vez, o povo da renovação carismática, I always saw that you were carrying a Bible. eu vi que todos vocês carregavam, traziam consigo uma Bíblia. And the Pope asked us, E o Papa lá nos perguntou: are you still doing this? vocês ainda carregam uma Bíblia sempre nas mãos de vocês? And all the Italians there said, E todos os italianos que estavam lá disseram: "Sì, Papa Francesco." amém? Sim, Papa Francisco. And do you know how the Pope answered? E sabe como ele respondeu? I'm not so sure. Eu não tenho mais tanta certeza assim. I'm not so sure. Não tenho mais tanta certeza. Pope Francis said, if you have abandoned this practice E o Papa Francisco então disse: se vocês abandonaram essa prática da palavra, having the Bible in your hands, ter a palavra nas suas mãos constantemente, carrying it in your pocket, carregando no bolso de in your vocês, purse, na bolsa, the Pope said to us o Papa in disse Olympic para nós no Stadium, estádio olímpico: go back to this practice. voltem a ter essa prática de vida. And he's saying this not only to us in the charismatic renewal, Ele está dizendo não só para nós na renovação but carismática, if you have been following his sermons that he preaches every morning at Santa Marta, mas se vocês têm seguido os sermões que ele faz todas as manhãs na Casa Santa Marta, this is a theme he often preaches about. esse é um tema que ele tem pregado com muita frequência. May I ask you to hold up your Bibles? Eu posso pedir que vocês segurem as Bíblias de Who has vocês. a Bible with them today? Quem tem a Bíblia aqui hoje? Beautiful, wonderful. Muito bonito, The Holy maravilhoso. Father is happy with you. O Santo Padre vai ficar All muito right. feliz com Now, vocês. you may put it down. I know Eu sei that you are on pilgrimage. que vocês estão numa peregrinação. And so you're trying not to have a lot of things with you. E que assim a gente não carrega tantas coisas, né? A gente tenta não trazer tantas coisas para carregar. But this is a good situation in which to have a small Bible. Mas olha, nesses casos você pode ter uma Bíblia pequena como essa. Do you remember I told you this morning about Santa Teresina? Lembra que eu falei para vocês hoje de manhã sobre Santa Teresinha? Teresina loved the Word of God so much Ela gostava tanto da palavra de Deus, Santa Teresinha, that she carried the Bible inside of her clothing ela carregava a Bíblia dentro de sua roupa, over her heart. bem próximo ao coração, a palavra. That's how she felt about the Word of God. Porque ela sentia assim com a palavra de Deus, próxima ao coração dela. Then the Holy Father made a beautiful statement. Depois o Santo Padre fez uma declaração muito bonita. Listen to this. Ouçam isso. You, charismatic renewal, Vocês, renovação carismática, have received a great gift from the Lord. receberam um grande dom do Senhor. You were born of the will of the Spirit Vocês nasceram de um desejo do Espírito Santo, as a current of grace. como uma corrente de graça. A current of grace in the church and for the church. Uma corrente de graça na igreja e para a igreja. This is your definition. Essa é a sua definição. A current of grace. Uma corrente de graça. Do you know where this statement came from? Current of grace. Vocês sabem de onde surgiu essa declaração, corrente de graça? It's a phrase used by Cardinal Sunens. É uma frase usada pelo cardeal Now, Sunens. back in 1992, when I was writing my book as by a New Pentecost, Vamos voltar a 1992 e quando eu escrevi meu livro como o Novo and Pentecostes. Cardinal Sunens wrote the introduction for that E o book. cardeal Sunens foi quem escreveu a introdução para este meu livro. I included his statement about a current of grace. E eu incluí essa declaração do cardeal sobre a corrente de graça. He said the charismatic renewal is not a movement like other movements. Ele disse: a renovação carismática não é um movimento como os outros movimentos. There's no founder or foundress. Não há fundador ou fundadora. No tenets that have to be held to. Não tem nenhuma regra a qual a gente tem que ficar ligado. The charismatic renewal, A renovação carismática católica, with this gift of baptism in the com Spirit, esse dom do batismo no Espírito Santo, is a current of grace. é uma corrente de graça. Meant for the whole church. E é para toda a igreja. And for every aspect of the church. E em qualquer aspecto da igreja. So it's not our property. Então ela não é nossa propriedade. No.
We are simply people Nós somos pessoas simplesmente who are being swept along que estamos sendo levadas para frente, impulsionadas in this current of grace. através dessa corrente, por essa Beautiful. corrente de graça. Beautiful. Isso é Our muito definition, bonito. A nossa definição current é of muito grace. bonita. Corrente de graça. Then he said E depois ele disse several things muitas coisas that began with these words. que começavam com essas palavras. I expect. Eu espero. 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 He said the Pope has been asked to tell you what I expect of you. Então o Papa está dizendo para vocês o que ele espera de nós, né? Para nós. First, I expect. Primeiro, eu espero. I expect you to be converted to the love of Jesus. Eu espero que vocês sejam convertidos ao amor de Jesus. Converted to the love of Jesus. Convertidos ao amor de Jesus. I tried to share with you this morning about Jesus sitting on the throne of our lives. Eu tentei partilhar um pouquinho com vocês de manhã sobre Jesus sentado no trono de nossas vidas. And this has to happen if we're going to be baptized in the Spirit. Isso tem que acontecer quando somos batizados no Espírito Santo. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, we need to keep opening up our hearts to the person of Jesus nós Christ. temos que ter uma abertura contínua à pessoa de Jesus Cristo, To fall in love with Him para nos apaixonarmos por Ele. over and over and over again. Sempre mais e mais apaixonados por Jesus. I told you I'm married to Al for over 41 Eu years. falei de manhã, eu sou casada com El por mais de 41 anos. When we first fell in love, Quando nós nos apaixonamos, I wanted to tell everyone about him. eu queria falar para todo mundo dele. How smart he is. Quanto ele era How inteligente, kind he is. quanto ele era delicado, atencioso. I wanted everybody to share my joy that I had this wonderful person in my Eu queria life. que todo mundo partilhasse dessa alegria de ter encontrado essa pessoa maravilhosa na minha vida. But those of you who are married a long time, you know what comes next. Vocês sabem, aqueles que são casados há muito tempo, o que vem depois, né, dessa paixão inicial. Week after week, month after month, Semana- year after year. Semana após semana, mês após mês, ano após You ano. begin to take each other for granted. Começamos a já viver, não dar tanta atenção ao dia a dia. Sometimes I think, Às vezes eu penso, gee, my husband came in and I didn't even kiss him. meu esposo entrou em casa e eu nem dei um beijo nele. Why? Because relationships become very habitual. Porque o relacionamento às vezes se torna muito rotineiro. For love to grow, Para que o amor cresça, it needs to be nurtured in intimacy. ele tem que ser nutrido na To intimidade. take time to be with each other. Temos que ter tempo um para o outro, To look at each other. olhar um para o outro, To listen to each other. ouvir um ao And as outro. this is true in a human marriage, E se isso é verdadeiro num casamento humano, it's even more true in our union with Jesus é Christ. muito mais verdadeiro ainda na nossa união com Jesus Cristo. Pepe Prado gave a beautiful talk at the fraternity conference. O Pepe Prado fez uma pregação muito bonita na conferência novembro passado da And fraternidade. he said that he has a friend, a woman who's an evangelizer. E ele disse que tem uma amiga, que é evangelizadora, And every time she sees him, she asks him this question. e todas as vezes que eles se encontram, ela faz a seguinte pergunta para ele: Pepe, are you still in love with Jesus Christ? Pepe, você ainda está apaixonado por Jesus Cristo? Pepe, are you still in love with Jesus Christ? Você ainda está apaixonado por Jesus, Pepe? She doesn't say hello, how are you, how's the family? Ela não diz olá, tudo bem, como está a sua família? No. Não. Are you still in love with Jesus Christ? Você ainda está apaixonado por Jesus Cristo? And at the conference, Pepe had us look at one another E na conferência o Pepe pediu que a gente olhasse um para o outro and ask each other this question. e que fizéssemos essa pergunta uns para os Are you outros. still in love with Jesus Christ? Você ainda está apaixonada por Jesus Cristo? And I was sitting next to Father Kent E eu Lamesa. estava sentada ao lado do Frei Raniero Cantalamessa. And so we looked at each other Então nós olhamos um para o outro and we said to one another, e dizemos um para o outro: are you still in love with Jesus Christ? Você ainda está apaixonado por Jesus? And we answered exactly the same words. E nós respondemos da mesma maneira: Not nearly enough.
Não o suficiente. Not nearly enough. Não o suficiente. So the Pope expects us to grow in the love for Jesus Então o Christ. Papa espera que nós cresçamos no amor, na paixão por Jesus The Cristo. second thing he said, I expect. E a outra coisa, a segunda que ele disse que ele esperava de nós. Listen to this very carefully. E ouçam isso muito cuidadosamente. This is your mission. Essa é a missão de The vocês. Pope said, I expect you to share with the whole church Eu espero que vocês partilhem com toda a the igreja grace of the baptism in the Spirit. a graça do batismo no Espírito. Wow. Uau! How do you say that? Oi. Nossa! Nossa. Nossa. He's saying this to us. Ele está dizendo isso para nós, pedindo isso para nós. Don't keep this grace to yourself. Não guarde essa graça. Vocês não podem Don't- guardar para vocês essa graça. Don't keep this like a secret. Não mantenham essa graça como guardada como um segredo. And I'm going to tell you, since that meeting with the Pope, Eu quero dizer para vocês que desde desse encontro com o Papa, since I heard him give this mandate and mission, desde que eu ouvi dando para a gente essa ordem, essa missão, I expect you to share with the whole church the grace of the eu baptism of the espero que Spirit. vocês partilhem com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. I have become much more bold. Eu me tornei muito mais ousada, Much more corajosa, bold. muito And mais. this is what I'm finding. E é isso que eu estou descobrindo. People who were closed before As pessoas que eram íntimas antes, are becoming open. as pessoas que eram fechadas nelas mesmas estão se tornando abertas. I think it's connected to Pope Francis. Eu acho que isso tudo tem a ver com o Papa Francisco. Because we can do this with a new confidence now. Porque agora, depois dele ter nos dado esse envio, a gente pode fazer isso com mais confiança. For instance, I have a very dear friend, a woman who is baptized in the Spirit. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito querida, uma mulher, é batizada no Espírito She has Santo. many charismatic gifts. E ela tem muitos dons carismáticos. She has a ministry of preaching and teaching on television at Ela tem um conferences. ministério de pregar e ensinar na televisão, em And conferências. she uses the charismatic gifts. E ela usa os dons carismáticos. But she doesn't speak about the baptism in the Spirit. Mas ela não fala sobre o batismo no Espírito Santo. So after the Pope gave this mission and E mandate, depois que o Papa nos deu essa missão e essa ordem, I said to her, eu disse para ela: do you tell the women in your ministry about the baptism in the Spirit? você fala com as mulheres no seu ministério sobre o batismo no Espírito Santo? She said, what are you saying, Patty? Ela disse: você está falando do quê, Pet? I said, well, if you're doing what you're doing only because of the baptism in the Se Spirit, você está fazendo o que você faz simplesmente porque você foi batizada no Espírito Santo, wouldn't it be wonderful if you could pray with them to be baptized in the Spirit? não seria maravilhoso se você orasse com essas mulheres para que elas também fossem batizadas no Espírito Santo? She invited me to her next conference. Aí ela me convidou para a próxima conferência There dela. were 100 leaders. Haviam 100 líderes. I spoke about the Holy Father's mandate and mission. Eu falei sobre o mandato, né, do Santo Padre, a ordem que ele nos deu. I told them about praying in tongues. Falei com elas, com essas líderes sobre orar em línguas. And I said to them, I don't want anyone to feel pressured. E eu disse, eu não quero que ninguém que se sinta pressionado. But after we take a break, if you're interested, come back. Mas depois do intervalo, se vocês estiverem interessados, voltem. And I'll pray with you to be baptized E in eu the orarei Spirit. para que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Almost every woman came. Quase todas as mulheres vieram. We prayed. Oramos They were baptized in the Spirit. e foram batizadas no Espírito They Santo. all began to pray in tongues. Começaram todas a orar em They were línguas. filled with joy. Estavam cheias de alegria. The next day, another 200 women came. E no dia seguinte, mais 200 mulheres vieram. They heard about it from their friends. Ouviram das amigas sobre o que tinha acontecido. And they went to the woman in charge and they said, E foram falar como pessoa responsável pelo encontro. what about us? E nós? Can't we be prayed with for the baptism of the Spirit? Vocês não podem orar para que nós sejamos também batizadas no Espírito Santo? So that night, very late, 11 o'clock at night, Então, naquela noite, muito tarde, já 11 horas da noite, I said to those other 200 women, eu disse para aquelas outras 200 mulheres: after we break, if you want to come back,
Depois que a gente fizer um pequeno intervalo, se vocês quiserem também voltar, I'll pray with all of you to be baptized in the vou rezar Spirit para que todas vocês sejam batizadas no and to Espírito receive the gift Santo of tongues. e que vocês recebam o dom de línguas. All but maybe 5 women came. 5? Maybe only 5 didn't come. Só Every- 5 almost não everyone. vieram. Na verdade, 99% das mulheres voltaram. And this is how we did it. E nós fizemos assim. I said, where are the 100 who were baptized in the Spirit Cadê last aquelas night? 100 que foram batizadas ontem à noite no Espírito Santo? Those women stood up. Elas levantaram. I said, all right, now you're going to minister to your sisters. E eu disse, agora vocês vão ministrar, orar por suas irmãs que estão aqui. They went, they laid hands on the other women. E elas impuseram as mãos sobre aquelas mulheres. The Holy Spirit came O as by a Espírito new Santo Pentecost. veio como em um novo Pentecostes. Everyone was singing in tongues. Todas estavam cantando em línguas. And a whole ministry E todo aquele ministério became Spirit-filled. ficou o ministério das mulheres, Do you get the ficou message? cheio do Espírito Santo. Vocês entenderam a minha Do mensagem? you get the message? Entenderam a minha mensagem? Amen. Amém. There's many more things the Holy Father Tinha- said, but we're out of time. Tem muitas outras coisas que o Santo Padre disse, mas o nosso tempo acabou. He told us, of course, we need to evangelize with the Word of God. É claro, nós precisamos evangelizar através da palavra de He Deus. told us we have to remember to be spiritually ecumenical. Ele diz, precisamos lembrar que temos que ser espiritualmente He ecumênicos. told us to care for the poor and the needy. Ele disse, cuidem dos pobres, dos necessitados. And he told us that our deepest identity is worshiping and adoring Ele God. disse que a nossa identidade mais profunda é louvar e adorar ao Stand up, Senhor. brothers and sisters. Então, queridos irmãos e irmãs, levantem. And I'm going to put your hands like this Coloquem as mãos assim, nesta in front of posição. you. And I'm going to pray Coloquem as right mãos. now E eu vou orar agora, vocês no sentido de that receber. you can receive the Spirit that was poured out on that event. Para que vocês possam receber o Espírito que foi derramado naquele dia de Nice and Pentecostes. Dear Father, in Jesus' name, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. I ask you today, Eu te peço que hoje, on this vigil of Pentecost, nessa vigília de that the Pentecostes, grace that we receive through the ministry of our Holy Father que a graça que nós recebemos pelo ministério do Santo will be Padre poured out on the people of this conference. seja derramada em todas as pessoas desta Will conferência. be poured out on the people who are watching on TV. Seja derramado sobre as pessoas que estão nos vendo agora pela televisão. Lord, I pray that this mandate and mission that Pope Francis gave us Eu te peço que esse mandato e essa missão que o Papa Francisco nos deu will give everyone a new boldness, dê a todos nós uma nova ousadia, a new desire to fall in love with Jesus Christ, novo desejo de se apaixonar por Jesus a new Cristo, openness to the leadings of the Holy Spirit, uma nova abertura às direções do Espírito, aos dons do Espírito a new Santo, passion for evangelization uma with the Word of nova God, paixão pela evangelização e pela palavra de Deus, charity and caridade joy e alegria and peace. e paz. And the Holy Father asked us to pray for him. E o Santo Padre pediu que nós orássemos por ele. Let's right now, using the gift of tongues, intercede for our Holy Agora, Father, usando o dom de línguas, vamos interceder pelo nosso Santo that he Padre, will have great wisdom, para que ele tenha uma grande sabedoria, great courage, uma grande coragem. CançãoNovaPlay.com. Assine já!